Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar sobre a resolução CEE 3428 de 13 de junho de 2017, para o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, ao cargo de inspetor escolar. Gente, essa é a nossa primeira aula. É uma aula muito importante. Por quê? Eu vou trazer aqui para vocês conhecimentos específicos do cargo de inspetor escolar. Quase não tem conteúdo, quase não tem questões. Eu vou trazer aqui para vocês, tá? Eu sou a professora Júnia e vou estar tratando aqui com vocês várias aulas sobre o conteúdo de conhecimentos específicos. Então, vamos lá? Gente, elaborei um material PDF para vocês de 30 questões sobre essa resolução. Então, o preço está R$ 8,90. É só vocês clicarem aqui no link que está na descrição do vídeo para vocês terem acesso ao material. Então, vamos começar. Bem, gente, a gente vai falar hoje sobre a resolução número 3.428, de 13 de junho de 2017. O que essa lei fala, gente? O que ela estabelece? Ela estabelece normas para organização e atuação do serviço de inspeção escolar nas unidades regionais escolares da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Então, gente, essa aqui é a principal resolução do seu conhecimento específico. Seu conhecimento específico vai ter 20 questões. Pode ter certeza que vai cair questões dessa resolução. Por quê? Porque ela que fala sobre a organização e atuação do serviço de inspeção escolar. Então, ela vai estar na sua prova. Então, aqui fala uma introdução e fala que, considerando a necessidade de definir procedimentos para essa organização, né, que é a organização do serviço de inspeção escolar, e a atuação do inspetor no âmbito das superintendências regionais, resolve. Aí, a gente já vem aqui para as disposições preliminares, artigo 1º. Esta resolução tem por finalidade estabelecer procedimentos para normatizar o funcionamento do Serviço de Inspeção Escolar da Superintendência Regional de Ensino, CRE. Então, toda vez que tiver essa sigla CRE, Superintendência Regional de Ensino, bem como a atuação do inspetor escolar no exercício de suas atribuições. Eu já vou trazer uma questão, por quê? Com certeza vai cair uma questão desse artigo 1º na sua prova. Então, vamos lá. E essa aqui é uma questão que está lá no material, viu, gente? De acordo com a resolução CE 3428, qual é a finalidade principal deste normativo? É delegar competência aos diretores? A gente falou alguma coisa aqui de diretor escolar? Não. Definir critérios para contratação de novos inspetores? Contrato? Não. Estabelecer procedimentos para normatizar, ok, o funcionamento do serviço de inspeção escolar. Esse aqui é o nosso gabarito, letra C. Vamos ler a letra D, só para desencargo. Criar novas atribuições para os servidores da CRE? Não, isso não falou nada no seu artigo 1º. Então, nosso gabarito aqui, letra C, onde está isso? Logo aqui no artigo 1º. Vamos ler novamente? Esta resolução tem por finalidade estabelecer procedimentos para normatizar o funcionamento do Serviço de Inspeção Escolar das CRS, bem como a atuação do inspetor escolar no exercício de suas atribuições. Artigo 2º. O Serviço de Inspeção Escolar está diretamente subordinado ao Gabinete da Superintendência Regional de Ensino, estruturando-se em nível central e em nível regional, sendo que sua ação ocorre em nível de unidade escolar. Então, a gente sabe que ele é subordinado a quem? Ao gabinete da CRE. Ele estrutura-se em 2 níveis, central e regional. E a ação dele ocorre em nível de unidade escolar. As atividades de inspeção escolar serão exercidas por servidor ocupante do cargo de quê? De analista educacional e inspetor escolar, com habilitação em inspeção escolar em regime de dedicação exclusiva. O que isso aqui quer dizer? Primeiro, serão exercícios por servidor ocupante de cargo inspetor escolar com habilitação em inspeção escolar. Você tem que... Lá no próprio edital fala todas as escolaridades que aceitam, e a maioria exige que você tenha uma pós-graduação
em inspeção escolar. Geralmente, quando você é formado em pedagogia, já tem um ponto lá que tem inspeção escolar. Aí não precisa. Mas tem que ter, não precisa da pós, mas tem que ter a habilitação em inspeção escolar. Quando fala em dedicação exclusiva, ou seja, você não pode ocupar outro cargo público. Pode ocupar outro cargo privado? Não tem nada a ver. Dedicação exclusiva não pode ter outro cargo público. Aqui, parágrafo único. É vedado à ONE ocupar outro cargo, emprego ou função pública, tanto na União, Estados ou município. Artigo 4º das atribuições. Compete ao diretor da CRE e ao Serviço de Inspeção Escolar organizar, distribuir e registrar em ata os setores de inspeção escolar que agrupam escolas de uma ou mais localidades. A atuação da inspeção escolar por inspetor ou equipe de inspetores far-se-á em serviço de inspeção regular ou serviço de inspeção especial. Aí fala que nos termos de outra resolução, republicada em 30 de outubro de 2009, observando o critério de rodízio. Eu não sei se está aqui agora, mas essa questão aqui que fala de rodízio é porque você não pode ficar muito tempo no mesmo lugar. Vou ver se está aqui na lei mais à frente, se é essa ou se é outra que eu li. Você pode ficar mais ou menos 3 anos no mesmo lugar, depois você tem que fazer um rodízio. Mas a gente vai estar olhando isso aqui e eu vou passar isso para vocês. A atuação do inspetor escolar no estabelecimento sob sua responsabilidade em serviço de inspeção especial somente ocorrerá por decisão superior e conveniência do serviço, para assegurar a isenção, transparência e lisura no processo de trabalho. O exercício das atribuições do inspetor escolar compreende. Então, esse artigo 6º aqui, cara da sua prova. O exercício das atribuições do inspetor escolar compreende o quê? Orientação, assistência e controle do processo administrativo das escolas e na forma do regulamento do seu processo pedagógico. Também compreende orientação da organização dos processos de criação, autorização de funcionamento, reconhecimento e registro de escolas no âmbito de sua área de atuação. Garantia de regularidade do funcionamento das escolas em todos os aspectos. Responsabilidade pelo fluxo correto e regular de informações entre escolas, os órgãos regionais e órgãos centrais da CRE. Dentro desse fala o que é essa responsabilidade? É conferir a autenticidade e a exatidão da documentação da escola, referendando-se antes do seu encaminhamento à CRE. Homologar as designações, assinando o QI, juntamente com o diretor da escola. Exercer outras atividades compatíveis com a natureza do cargo, previstas na regulamentação aplicável e de acordo com a política pública educacional. Gente, esse artigo 6º aqui é para decorar. Aí eu trouxe já uma outra questão. O exercício das atribuições do inspetor escolar, conforme o artigo 6º, compreende. Aí a gente vai ler todos aqui. Elaboração do currículo pedagógico das escolas, cabe ao inspetor? Não. Supervisão das aulas? Não falamos isso. Orientação, assistência e controle do processo administrativo e pedagógico. Esse é o seu gabarito, letra C. Onde isso está? Logo aqui no artigo 6º, no inciso 1º. Orientação, assistência e controle do processo administrativo das escolas e na forma do regulamento do seu processo pedagógico. Artigo 7º. O inspetor escolar, no exercício das atribuições do cargo função pública de analista, é lotado em Superintendência Regional de Ensino e atuará nas unidades escolares. Cada inspetor escolar será responsável pelo setor de inspeção, conforme distribuição realizada pelo diretor da CRE. Considera como setor de inspeção o conjunto de escolas de uma ou de mais de uma localidade sob a responsabilidade de um mesmo inspetor. Terá prioridade na atribuição do setor de inspeção aquele que apresentar sucessivamente os seguintes critérios: maior tempo de exercício na CRE, o detentor de cargo efetivo de inspetor escolar, maior tempo de exercício na Secretaria de Estado de Educação, detentor de cargo efetivo de inspetor escolar e maior idade. Os critérios estabelecidos nesse artigo serão aplicados também para os inspetores escolares designados. Ao atribuir o setor de inspeção, deverá ser observada sempre que possível a maior proximidade entre o setor e a localidade de sua residência.
O tempo de atuação do inspetor escolar no setor de inspeção sob sua responsabilidade terá a periodicidade de no máximo 3 anos, com a devida alternância na redistribuição dos inspetores ou dos municípios que compõem o setor, na forma de rodízio, e excepcionalmente poderá ser feita a redistribuição por necessidade do serviço. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. O trabalho realizado pelo inspetor fora da CRE é considerado serviço externo. Compete à direção da CRE o controle da frequência do inspetor escolar. Isso pode ser por meio de instrumentos que comprovam a execução de suas atividades, sendo estes: relatório técnico circunstanciado, constando os relatos de fatos observados ou presenciados, ou parecer ou orientação técnica, data e assinatura do inspetor escolar e do diretor da escola, ou termo de visita, constando registros do trabalho cumprido, com data e horário, de término, de início, outros documentos que fizerem necessários. O inspetor escolar que se deslocar para cumprir sua jornada em outra localidade, fora de sua unidade de exercício, fará jus a percepções diárias. A CRE deve se organizar para que a inspeção escolar mantenha em suas dependências um atendimento de inspetores na modalidade de plantão, em sistema de rodízio. Das férias, será permitida a designação para o exercício da função pública de inspetor escolar para as vagas não preenchidas por servidores efetivos e estabilizados, em conformidade com a resolução vigente. A designação em substituição para a função pública de inspetor escolar somente ocorrerá quando o afastamento do titular for por um prazo mínimo de 30 dias. É vedada a designação para a substituição de servidores afastados em férias regulamentares. A designação e dispensa do inspetor escolar ocorrerá nos termos da resolução vigente. O período de férias do inspetor é de 60 dias, podendo os 30 dias consecutivos serem usufruídos no mês de janeiro e os outros 30 alternados. Em caso de ser convocado, durante o período de gozo de férias regulamentares, os dias não gozados serão convertidos em férias alternadas, que deverão ser usufruídos em dias, conforme acordado com a chefe imediata, sendo vedado o fracionamento em horas. O calendário a ser cumprido pelo inspetor escolar será aquele definido pela CRE, aproximando-se ao máximo do calendário escolar. O calendário a ser observado está sujeito às decisões aplicáveis aos servidores públicos estaduais. As situações excepcionais deverão ser analisadas pelo diretor da CRE. Será responsabilizado administrativamente a autoridade que descumprir as normas previstas nessa resolução. E essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Então, pessoal, é mais a leitura mesmo. Fizemos 30 questões para vocês, está por R$ 8,90. É só o preço da plataforma mesmo, para vocês conseguirem ir lá, comprar e poder baixar. Com certeza, fazendo essas 30 questões, você já vai estar com essa lei na ponta da língua, tá bom? Então é isso, aqui é uma das principais resoluções para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.